Gênesis 45, verso 26. Só quem achou, diga aleluia. Eu não sei como é que está na tua tradução. Eu só queria que você gritasse. Não é ler não, é gritar. Só a expressão que está entre aspas, pois pelo menos a minha está entre aspas. E na verdade só o que está entre aspas até exclamação. Pelo menos na minha está assim. Vamos lá, facilitar. José ainda vive. Só queria que você gritasse isso. No 3. 1, 3. José ainda vive. Mais uma vez. José ainda vive. Para não esquecer. José ainda vive. Bom. Nós olhamos para o texto e gostaríamos de refletir acerca da fé, acerca do testemunho. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11, nós vamos observar, até mesmo antes do 10, quando ele vai falar que nós não somos do que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, progridem. Ele vai entrar no 11 falando que fé é certeza, ela é firmamento, ela além de ser certeza e ser firmamento, ela é por meio dela que temos a convicção daquilo que não vemos se tornar real, concreto, palpável. E ele vai entrar no 12 falando que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Bom, na verdade o autor é extremamente motivacional e a ideia dele é trazer ao nosso coração mesmo a expectativa de esperança e que por meio da fé alcançaremos aquilo que os antigos também alcançaram. E no 12, talvez algumas pessoas possam não entender e queiram separá-lo, mas na verdade a continuidade do que está sendo proposto a nós no 11 é essa tão cercado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele não está se referindo a fofoqueiros que tomam conta da vida da gente, né? Porque algumas pessoas, olha, onde você vai, tem uma nuvem de testemunha. Não, a nuvem de testemunha referida aqui no texto são as mencionadas no capítulo anterior. E as testemunhas são aquelas que testificam daquilo que Deus é poderoso para fazer, daquilo que Deus faz na vida daqueles que têm fé, na vida daqueles que acreditam. É bem verdade que testemunho é uma coisa que mexe muito com a minha alma, porque apesar de parecer clichê a frase, ela é uma grande verdade. O sermão convence, mas o exemplo arrasta. E nós vivemos em um tempo de uma geração de bons pregadores, que tem excelentes sermões, só não tem vida. E isso para mim é muito complexo, muito complicado, porque as pessoas devem se chegar a Cristo não por aquilo que falo, mas por aquilo que vivo. Porque quando que falo está distante daquilo que vivo, ficará difícil de que alguém queira viver ou queira provar do que eu estou provando, ou viver do que eu estou vivendo. E vivemos em uma geração, como bem Paulo disse a Timóteo, a verdade causa comichão nos ouvidos. E além de causar comichões nos ouvidos, eles não querem pastores, eles querem coisas que lhe agradam o coração. Então eu julgo que neste tempo em que vivemos, apesar da minha pouca idade, eu tenho 37, faço 38, eu sou bem ortodoxo e conservador. Eu posso dizer que eu sou de uma outra geração de crentes, porque essa me assusta. Essa me assusta demais da conta, porque caminho numa geração que ouço pessoas o tempo inteiro dizendo: sou dono da minha vida, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Bom, eu vou pedir a sua ajuda. Eu queria que por um minuto só você fechasse o seu olho, curvasse a sua cabeça e fizesse essa oração comigo. Deus, eu gostaria que agora, no nome de Jesus, o meu coração parasse de bater.
está batendo? Então tu é dono do teu corpo e não consegue controlar nem a batida do teu coração. Nem teu coração te obedece, mas tu acha que tu pode fazer o que tu quer com a tua vida e com o teu corpo, que você é dono dele para fazer dele o que você quiser, se você não controla nem a vida que você disse é sua. Bom, então acho que vai além. E aí a gente já pode começar a pensar, refletir e analisar sobre alguns aspectos da vida. Pensar que nessa geração em que vivemos, nesse tempo em que vivemos, que eu julgo ser extremamente complexo, porque as pessoas caminham dizendo: eu não devo satisfação da minha vida a ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Paulo disse: se comer legume escandaliza teu irmão, é melhor não comer. Porque aquilo que faço, levando o outro a pecar, faz com que eu peque junto com ele. Então servir a Deus não é só me abster do pecado, é ter cuidado de dar um bom testemunho a ponto de que minha vida não leve outras pessoas a pecar. Como é que ninguém tem nada a ver com a minha vida? Como é que eu sou livre para fazer o que eu quero? Há um instituto de pesquisa americano chamado Haggai, e eles fizeram uma pesquisa para tentar descobrir como as pessoas chegaram até o Evangelho e a Cristo. Olha que loucura, porque se gasta milhões para ter um programa de televisão, e eles descobriram que 1% das pessoas que caminham entre nós chegaram aqui porque viram um programa de televisão. Apenas 3% das pessoas que estão entre nós chegaram aqui por meio de um programa de rádio, por um método evangelístico, por uma cruzada evangelística, porque receberam um folheto. Agora, 65% das pessoas que caminham entre nós chegaram aqui e se tornaram crente pela convivência com um crente dentro de casa. Ou seja, a gente pode ir para a rua, a gente pode entregar folheto, a gente pode gastar milhões para ter um programa na rádio, e a simples convivência com alguém que diz ser crente de verdade dentro de casa pode ser o resultado de alguém estar entre nós ou o resultado de alguém não estar entre nós. Porque quando que eu digo está longe do que eu vivo, eu vou expelir mais as pessoas desse ambiente do que trazê-las para cá. Então a convivência com alguém que diz servir a Deus de verdade, o testemunho de vida é que vai fazer com que as pessoas queiram conhecer o Cristo que eu digo servir. Então é muito complexo essa ideia de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. E aí tem os radicais que dizem assim: Deus conhece o meu coração, e entre a tua opinião e o que Deus sabe sobre mim, Ele me conhece. Eu tinha mais preocupação em saber do que Deus sabe sobre mim do que o que os outros sabem sobre mim, porque o que os outros sabem sobre mim é o que eu permito que eles saibam. Agora, o que Deus sabe sobre mim não está intrínseco ao que eu permita que Ele saiba. Ele sonda o meu coração e conhece a intensidade dos meus pensamentos, e a palavra não tinha vindo à boca, Ele já sabia até o que eu ia orar. Então eu estou muito mais preocupado com o que Deus sabe sobre mim do que o que você sabe sobre mim, porque o que você sabe sobre mim eu permiti que você soubesse. Agora Ele não me pediu permissão para entrar dentro da minha alma e saber o que deseja ela, dentro dela. Então, de verdade, essa ideia de que Deus me conhece me assusta mais do que você me conhecer. E quando a gente fala de Jacó, e quando a gente fala de um bom nome, que Salomão já dizia: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Eu venho de uma outra geração. Meu pai não era crente, mas meu pai era homem, e o meu pai me ensinou a ser homem. E o conselho de Davi para Salomão é: ser tu homem. Então, de verdade, quem não aprendeu a ser homem vai ter dificuldade de ser crente. Fica tranquilo que daqui a pouco melhora. Eu estou vendo gente assustada, olhando para mim. Fica tranquilo. Quando a gente fala de Jacó e a respeito da fé e de bom testemunho, a história desse camarada chamado Jacó, ela vai começar em Gênesis 25, 26, quando se dá o seu nascimento. No ato do seu nascimento, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que é cultural os nomes
eles eram dados por característica física, por ato profético ou por circunstância histórica. Então, para a cultura, o nome traz consigo uma grande responsabilidade. A gente poderia ficar aqui falando só sobre nome, porque é um assunto que eu gosto demais, mas, por exemplo, por um ato histórico ou por uma circunstância histórica, um menino nasce e recebe o nome de Cabote, porque seus pais, ou seu pai está morrendo na guerra, sua mãe está morrendo na dor do parto, seu avô caiu da cadeira e quebrou o pescoço, a parteira mandou se alegrar e falou, é um varão, ela disse, Cabote, a glória de Israel foi-se embora. Então, por ato histórico, a criança está recebendo o nome. O nome também era dado por ato profético. Por exemplo, o próprio Jacó, quando chega no cenário onde Raquel, sua mulher, está gerando o seu segundo filho, o nome dele é Benoni. Benoni porque ela sente muitas dores, então ela coloca Benoni por conta das dores que ela sente. Quando Jacó chega no cenário, Raquel está morta, as dores foram tão intensas, e ele pergunta para a parteira, que nome deram? E ela disse Benoni. Jacó disse, Benoni não, Benjamim. Ele troca a sentença de Benoni para Benjamim. Ele tira filho da minha dor para filho da mão direita. E isso quer dizer Benjamim, filho da mão direita. E por que ele chama de Benjamim? Porque a mão direita é aquela que simbolizava o que carrega a bênção. Então logo ele está dizendo, eu não nasci para gerar dores, eu nasci para gerar a bênção de Deus e eu carrego a bênção de Deus. Então a gente pode viver no cenário como Raquel, não sabendo suportar o processo das dores e amaldiçoar tudo que está sendo gerado por conta da dor que eu sinto. Então as dores que eu sinto não podem influenciar e nem dar a nomenclatura daquilo que eu estou gerando, porque o que eu estou gerando no meio das dores também pode ser abençoado. Eu nasci para gerar Benoni. Mas o nome também pode ser por característica física, que é o caso de Jacó, pois o seu nome lhe é dado pelo ato do seu nascimento. O seu nascimento, ele vai receber um nome que o seu pai vai lhe dar, primeiro o seu irmão, que é Esaú, aquele que é peludo, ou homem de pele vermelha, porque ele nasce com pelos pelo seu corpo. O segundo nome é Jacó. Alguém lembra o significado do nome Jacó? Alguém lembra? Quem lembra? Aqui na frente alguém já falou, mas alguém lembra? Trapaceiro. Pode ter mais algum adjetivo? Usurpador. Mais algum? Enganador. Mais algum? 7.1, versão minha, né? Vamos lá, para atualizar e contextualizar. Então a gente olha para Jacó, e quando a gente fala de Jacó, a gente lembra do suplantador, a gente lembra do enganador, a gente lembra do usurpador, a gente lembra do famoso 7.1. Bom, vamos lá. Esse não é o nome que o seu pai deu. O nome que o seu pai deu é aquele que agarra. Mas por que quando a gente fala de Jacó, todo mundo lembra do suplantador, enganador, defraudador, 7.1? Porque esse não é o nome que o pai dá, esse é o nome que o irmão dá. E quando é que esse nome aparece? Esse nome aparece em Gênesis 27, verso 36. Quando Esaú volta do campo, cansado da caça, e Jacó já tinha entrado na presença do seu pai e já tinha recebido a bênção. Então, quando Esaú chega e agora então se apresenta, e o seu pai diz, já abençoei a Jacó. Esaú coloca a mão de trás da coxa e faz o juramento, o dia que eu encontrar eu vou matá-lo. E aí ele diz assim, pois a partir de hoje o seu nome não se chamará mais Jacó, mas sim usurpador, suplantador e enganador. Então ele tem dois nomes, ele tem um nome que o pai dá por característica física e tem um nome que ele adquire por comportamento. Você vai caminhar comigo e você vai entender a ideia. Então assim, essa ideia de que algumas pessoas se cabem entre nós e diz, eu sou bichinho de Jacó, eu sou nação eleita, eu sou povo adquirido, eu sou sacerdócio real. Esse é o nome que o pai te deu. E o nome que o pai te deu, ele tem até validade, e ele serve, porque o pai dá para nós nome. A questão é que eu possa adquirir outras nomenclaturas, não pela visão do pai, mas pelas pessoas com quem eu convivo. Então, quando a gente fala de Jacó, você nunca lembra dele como o nome que o pai dá, você lembra o nome que o irmão dá por comportamento. Então, o que define o meu nome não é como Deus me vê, mas como as pessoas me conhecem. Então, Deus pode me olhar e enxergar em mim bichinho de Jacó, mas o meu cunhado, como é que me vê?
Minha esposa, como é que me vê? Minha sogra, como é que me vê? Meu vizinho, como ele me vê? Então, o que define o nome que Deus me deu não é a forma com que Deus me conhece. O que define o meu nome é a forma que eu me comporto, porque Deus pode me enxergar de um jeito, mas o meu comportamento pode me levar com que as pessoas me conheçam por outra razão, por outra forma. Então, o que vale não é como Deus te vê, o que vale é como teus irmãos te conhecem. Então, o meu nome não vai ser definido pelo pai, o meu nome vai ser definido pelo meu comportamento. Então, dizer que é crente e me comportar diferente de um cristão não fará com que as pessoas conheçam o evangelho, fará com que elas saibam quem é o Rafael. Poxa, eu sei, e aqui eu já quero até abrir um parêntese aqui. Qual o parêntese, pastor, o senhor quer abrir? Eu quero abrir um parêntese, porque eu detesto caminhar com gente ruim e fraca, de dizer que não estar na igreja por causa do mau testemunho de alguém. Eu não posso dar o direito do mau testemunho de alguém me tirar da presença de Deus, porque essa pessoa não morreu por mim. Para mim é só pessoas que se utilizam de bengalas para justificar a sua ausência de firmeza no servir a Deus, porque o mau testemunho de ninguém não vai me tirar da presença de Deus. Eu só estava a fim de viver o que eu queria viver, e para tentar justificar a vida que eu estou a fim de viver, eu prefiro culpar alguém do que assumir a responsabilidade de dizer eu não banco ser crente. Então, para mim não cabe entre nós essa ideia. Eu não estou na igreja porque o pastor fulano, eu não estou na igreja porque o pastor Beltrano, pastor Ciclano, a irmã Joaninha e a irmã Mariazinha não morreu por mim, e eles não vão me dar o direito de me tirar da presença de Deus. Até porque quando Paulo chega em Atenas, na cidade de Corinto, a cidade não tem referência, e aí ele diz, vocês não têm para quem olhar, então faz o seguinte, dá uma olhada para mim e me imitem, porque eu imito Cristo. Então essa ideia de que estou carente de referência, eu só estou carente de referência porque eu não quis me tornar uma. Eu queria olhar para alguém, mas não queria que ninguém olhasse para mim. Então Paulo está me ensinando, quando ele chega em Corinto, o seguinte: se aqui não tem para quem olhar, eu vou me posicionar como referencial e vou dizer, olhem para mim. Então não é sobre procurar alguém para olhar, é sobre me tornar alguém para que alguém olhe para mim. Então eu não vivo numa geração carente de referência, eu vivo numa geração onde pessoas não querem se posicionar para viver o evangelho de verdade e preferem justificar as suas fraquezas em cima dos erros das outras pessoas. Então isso aí para mim é mediocridade. Eu sei quem tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei da minha responsabilidade, eu sei do peso que está sobre meus ombros. Aceitei o chamado, coloquei a mão no arado, eu não posso olhar para trás. É isso que está dentro da minha alma e que grita todo dia. Minha oração de todo dia que eu falo com a igreja, parece um mantra. Todo dia, quando eu dobro o joelho para orar, eu digo, Senhor, eu quero ser como o maná. Minha esposa falou, pô, já até Deus está cansado de ouvir. Mas todo dia eu falo, Senhor, eu quero ser como o maná, que dentro da arca não apodrecia, fora dela estava podre. Senhor, enquanto eu estiver em ti, eu estarei conservado. O dia que eu sair de ti, eu vou apodrecer. Depois eu digo, Senhor, se amanhã for o dia em que eu vá desonrar a minha família, desonrar a igreja e desonrar as pessoas que acreditam no Senhor por causa de mim, pastor, mas tem como alguém acreditar em mim? Tem, é só você ler João capítulo 12, porque as pessoas iam à casa de Marta e Maria por causa de Jesus e por causa do irmão Lázaro. As pessoas não iam para lá por causa de Jesus, elas queriam conhecer o Lázaro que havia ressuscitado. Então meu testemunho de vida faz com que as pessoas venham até a Cristo para saber quem é o Cristo que me deu vida. E para que eu saiba quem é o Cristo que me deu vida, eu saio do sepulcro para a mesa, e eu não posso desonrar a mesa, senão eu volto para o sepulcro. Então a minha oração de todo dia, amanhã eu morro, ou hoje eu morro, se amanhã for o dia da vergonha. Eu não quero viver para envergonhar minha casa. E se Deus não quiser me matar, e eu fizer alguma coisa que abone minha conduta, a primeira pessoa a saber é minha mulher, a segunda pessoa a saber é a igreja que eu pastoreio. Porque não dá para ficar em cima do altar vivendo uma vida que não condiz com a vida que deveria se viver. Então a gente caminha num tempo que, sem sombra de dúvida, o que vai valer para mim não é como Deus te vê. O que vai valer para mim é a forma com que você se comporta.
Então é o seu comportamento que define o seu nome. Você pode abrir a tua boca para falar que é crente, mas se o teu comportamento não for de um crente, ninguém vai te respeitar como crente. E não serve para ninguém aqui não, é só para quem caminha comigo lá. Tem irmão lá que eu chamo e fala assim, ó, vem cá, me ajuda. Ele, o que foi, pastor? Faz um favor para mim, não fala que tu é crente. Fala que tu gosta do arrepio. Fala que o ambiente é legal, que o zino toca a tua alma. Quando tu comprar a blusa da igreja, eu sei que o versículo que está na blusa fala mais do que tua vida. Tu suja mais o nome da igreja usando essa blusa do que qualquer outra coisa. Mas eu não posso te pedir de comprar a blusa, mas faz um favor para mim. Fala que tu é simpatizante, fala que tu gosta do hino, fala que a áurea é legal, que de poder tu não conhece, que eu digo que tu conhecer poder, o poder vai te transformar. Fala que a áurea é maneira, mas não fala que tu é crente, que tem gente que falando que é crente depõe mais contra do que a favor. Então o que me define não é como Deus me vê, é como eu me comporto. Deus pode me dar um nome, mas se o meu comportamento for diferente do nome que o Pai me deu, as pessoas não vão me conhecer pelo nome que o Pai me deu, elas vão me conhecer pela forma que eu me comporto. Mas deixa eu caminhar porque eu tenho tempo. Nós vamos sair de Gênesis 26 e vamos entrar em Gênesis 20, de Gênesis 27, vamos entrar em Gênesis 28, 15. Você precisa abrir, só acompanha, porque se você ler, você não vai pegar o que eu tenho para falar. Se quiser, depois eu até compartilho com alguém aqui da igreja o esboço que está aqui com as referências, sem problema nenhum. Quando a gente sai de Gênesis 27 e vai para Gênesis 28, 15, é quando Jacó está fugindo em direção a Padã Arã. Quando ele foge em direção a Padã Arã, ele vai passar num lugar chamado Betel. Você sabe, Betel é casa de Deus. El é um radical de Deus e Bet é casa. Então, Betel, casa de Deus. Essa casa de Deus, ela vai mexer comigo, porque Jacó vai dizer, terrível é este lugar, Deus estava aqui, eu não sabia. Como é que eu posso frequentar a casa que tem dono e não conhecer o dono da casa? Isso mexe comigo porque eu vivo numa geração de pessoas que frequentam a igreja, mas não conhecem o dono da igreja, não sabem quem é o dono da igreja. Porque elas não entenderam que isso aqui não é um clube, eu sou membro de um corpo, eu não sou sócio de um clube. Eu não fiz uma carteirinha para dizer que frequento um grupo ou uma classe de pessoas. E o problema da minha geração é que elas entram e saem deste ambiente sem saber e sem conhecer. Isso aqui não é clube, isso aqui não é praça de alimentação, isso aqui é a casa de Deus. E é terrível saber que Deus está nesse lugar, mas eu não conheço. Não sei quem Ele é. Eu não tenho relacionamento com Ele, eu não tenho vida com Ele. E a primeira forma de ter vida com Deus, irmão, e desculpa, eu não vim aqui doutrinar a igreja de ninguém. O sermão que eu tenho para ti aqui, ele vai exortar, consolar e edificar. Fica tranquilo. Eu vou seguir os princípios. Mas a minha preocupação com essa geração é caminhar com gente que diz que é crente, que conhece a Deus, mas não se envolve com aquilo que fala sobre Ele, que é a palavra de Deus. Como é que eu vou com ele? Não, eu sou íntimo. Passou 10 dias no monte e é íntimo. Recebeu revelação por osmose. Passa a vida toda sem ler Bíblia, não se envolve com a Bíblia, não conhece a Bíblia, não sabe nada de Deus. Qualquer um que sobe aqui fala qualquer tipo de besteira, tu engole. O testemunho de Jeová bate na tua porta e te convence, porque você não é aquele que diz servir a Deus, mas não se envolve com a palavra de Deus. Irmão, para mim é vergonhoso. E eu falo lá na igreja, lá, né? Nem aqui não. Caminhar com gente que está na igreja há 10 anos e não leu a Bíblia pelo menos uma vez. Isso é vergonhoso. Gente que diz que como é que eu vou falar que eu conheço Deus se eu não leio o livro que fala sobre Ele? Pelo amor de Deus. Não, eu amo a Deus. Ama como? Se a última coisa que você faz é ler a Bíblia, a última coisa que você faz é orar, a última coisa que você faz é procurar relacionamento, procurar vida com Deus. E aí isso está mexendo muito comigo, essa geração. Uma geração que eu defino ela tão profunda como um copo de 200 ml. Dizem saber sobre tudo e não conhecem sobre nada porque são rasos e superficiais.
Tudo é dar um Google, entende sobre tudo, falam sobre tudo, mas não conhece de nada de forma profunda, é tudo superficialmente. E tudo que querem saber, dão um Google, faz uma pergunta, mas não querem saber se o que está sendo lhe respondido é a verdade do que está sendo dito. Vivem relativizando a verdade, agarrando qualquer tipo de verdade, se apegando a qualquer tipo de vã doutrina. A palavra de Deus é inegociável e imutável. Ela é de Gênesis a Apocalipse até hoje a mesma coisa, não mudou, atualizadíssima, falando de coisas que aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer. Eu, quando quero saber de alguma coisa, não ligo a minha TV na Globo para ver o Jornal Nacional, eu pego a Bíblia para ler. Ela está falando sobre o meu futuro, sobre o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora. É o livro mais atualizado da história, que você não pega para ler, você não pega para se envolver, mas acho que passando 3 dias no monte acampado vai fazer você saber quem é Deus. Você vai dormir lá e não vai saber quem é Ele, você vai passar a noite lá e não vai saber quem é Ele, porque se você não se envolver com esta palavra, você vai ter dificuldade de saber quem é Deus. Você vai frequentar esse lugar, vai arrepiar, vai cantar, vai chorar, mas vai dizer assim, quem é Deus? Você não sabe definir quem é Deus, porque você não é alguém que lê a palavra de Deus. Eu preciso entender e compreender, porque Gênesis 28:15, diga comigo, e Deus apareceu a Jacó. Quando Deus apareceu a Jacó, Ele liberou 3 bênçãos, disse, eu estarei contigo e não te deixarei até que se cumpra toda a palavra que sai da minha boca, te abençoarei e te guardarei. Então 3 coisas acontecem em Gênesis 28:15, Deus guarda, Deus abençoa e Deus está com ele. Então em Gênesis 28:15, Deus guarda, Deus abençoa e Deus está com ele. Diga, Deus está comigo, me guardando e me abençoando. Isso é excelente. Quem aqui quer ser guardado? Quem aqui quer ser abençoado? E quem aqui gosta de saber que Deus está contigo? Opa, tem coisa melhor do que saber que Deus está comigo, tem coisa melhor do que saber que Deus está me abençoando, tem coisa melhor do que saber que Deus está me guardando. Então em Gênesis 28:15, em Betel, Deus guarda, Deus abençoa e Deus está com ele. Só que isso não muda a vida dele. Então, ter Deus comigo, ter a bênção de Deus e ter Deus me guardando, não faz de mim um crente, também não muda a minha vida. Porque coisas nunca mudam a vida da gente. Você diz, se o Senhor fizer isso aqui, Senhor, eu vou te servir melhor, minha vida vai ser melhor, eu vou poder ter possibilidade de fazer melhor. Aí Ele deu o que você pediu e você continua a mesma coisa ou até piorou. Já teve essa experiência de pedir alguma coisa para Deus, dizendo que se Ele desse você serviria melhor, faria melhor, e aí a coisa veio e tu piorou? A gente tem uma dificuldade muito grande, irmão, porque Ele melhora as coisas para a gente piora para Ele. Eu não sei porque parece que a gente funciona de barra de provação, né, irmão? Crente na fornalha, a hora que é uma maravilha. Crente fora da fornalha, esquece que Deus é Deus e... Parece que a gente acha que isso aqui é um caixa eletrônico. Onde eu tenho necessidade eu saco. A gente só esqueceu de depositar, porque para sacar tem que ter depósito. E aí toda vez que eu tenho necessidade eu venho aqui sacar. Só que você nunca depositou nada para ter direito de nenhum saque. Mas você está. Então o que muda a minha vida não é quando eu estou em Betel, quando eu frequento a casa de Deus, quando eu estou na igreja, porque eu tenho Deus me guardando, Deus me abençoando, eu tenho Deus comigo, mas isso não muda a minha vida. Eu vou sair de Betel por causa do horário, mas deixa eu caminhar aqui, porque agora eu quero ir para Gênesis 32:26. Eu saio de Betel e vou para Peniel. Vou para onde? Bom, Peniel. Peniel é o oposto. Peniel, o texto você conhece, é o texto de quando o Senhor trava com ele uma batalha, que não é Jacó que luta, é o Senhor que está lutando. Depois você dá uma olhada com calma no texto, está em maiúsculo. Lutava com ele um varão, e vendo o varão que não prevalecia. Quem lutava não era Jacó, quem lutava era o próprio Deus com Jacó, lá no Val, lá em Peniel. Aí lá em Peniel acontece uma questão que também você conhece, e eu não vou ficar aqui repetindo ela, mas é quando a alva está subindo, o dia está raiando, o anjo corta, desembanha a espada, corta a juntura da coxa, Jacó agarra no anjo. Jacó faz o quê? Bom, aqui é que está a questão, porque de Gênesis 28 até Gênesis 32 é Deus agarrado em Jacó. Porque Deus está dizendo, eu estou contigo e não te deixarei até que se cumpra a minha palavra. Então Deus fez uma promessa, falou que estaria com ele, abençoaria e guardaria. A vida dele não mudou do Gênesis 28 até Gênesis 32. A vida dele não mudou quando Deus agarrou nele, a vida dele mudou quando ele agarrou em Deus. Então não é sobre Deus em mim, é sobre eu em Deus.
E o problema da minha geração é que elas querem Deus nelas, mas elas nunca querem estar nele. Ele disse: se vós estiverdes em mim, se a minha palavra estiverdes em vós, tudo que pedirdes crendo no meu nome receberei. Então é sobre eu nele, não é sobre ele em mim, porque até Gênesis 32 é Deus em Jacó, é de Gênesis 32 para frente que é Jacó nele. Então tem gente que está aqui porque Deus está contigo te guardando, Deus está contigo te abençoando, Deus está contigo e não está te deixando, mas a tua vida não está mudando, porque por enquanto é só Deus em você, e Deus em você te abençoando, é Deus em você te guardando, é Deus em você te prosperando. Mas a vida de Jacó só mudou quando o anjo cortou a juntura da coxa e ele agarrou nele. Agora ele diz: eu não te solto enquanto não me abençoar. Até aqui era Deus nele dizendo: eu estou contigo até que se cumpra a minha palavra. Agora é ele nele dizendo: eu não te solto enquanto tu não me abençoar. Não é mais Deus agarrado em Jacó, é Jacó agarrado em Deus. A minha vida não muda quando Deus agarra em mim, a minha vida muda quando eu agarro nele. Então a minha vida só vai ter sentido e mudança quando eu estiver nele, quando eu viver para ele, quando eu amar a ele. Aí Jacó vai fazer uma pergunta, ou vai ouvir uma pergunta que você sabe qual é a pergunta: qual é o teu nome? Aí ele: pô, agora o senhor pegou pesado, eu tenho o nome que o pai deu, eu tenho o nome que eu adquiri por comportamento, eu tenho a identidade falsa que eu assumi. Qual que o senhor quer? O nome que meu pai me deu é aquele que agarra, o nome que eu adquiri por comportamento foi enganador, e a identidade que eu assumi foi quando meu pai perguntou o meu nome, disse que a minha mão era do meu irmão, mas a voz era minha. Ele conheceu minha voz, mas não conheceu minha mão. Perguntou qual era o meu nome, eu disse que o meu nome era Isaac. Então tem gente que frequenta a casa de Deus, não muda, mesmo sendo Deus guardando, mesmo tendo Deus protegendo, mesmo tendo Deus fazendo um monte de coisa por ele. Você pegou que tem gente que frequenta esse lugar que Deus abençoa por misericórdia, dá livramento por misericórdia, guarda por misericórdia, mas a vida dele continua sendo a mesma, porque ele só veio aqui para sacar, ele nunca veio aqui para depositar. Ele quer Deus nele, mas ele nunca quer entrar em Deus, porque só entrando em Deus é que a vida da gente muda. Aí ele: qual é o teu nome? Ele: poxa vida, eu falo o nome falso, eu falo o nome que eu adquiri, o nome que o pai deu. Aí ele: meu nome de verdade é Jacó. Ele: não, a partir de agora não é Jacó, a partir de agora é Israel. Como príncipe lutaste, como príncipe prevaleceste, e agora a tua história vai começar a mudar. E de verdade, irmão, algumas coisas nós só resistiremos e só suportaremos se estivermos nele. Porque se não estivermos nele, é impossível suportar algumas coisas. Olha para a vida de Jacó depois de Gênesis 32. E eu vou caminhar contigo rápido aqui. Eu quero te entregar algo de Deus aqui. Gênesis 35, Gênesis 36 e Gênesis 37. Guardou os capítulos? Então vamos lá. Vamos devagar. 35, 36 e 37 vão acontecer perdas irreparáveis na vida de José. Sendo que no capítulo 35 essas perdas elas são literais, Gênesis 36 essa perda é simbólica e Gênesis 37 essa perda é imaginária. Então ele vai viver um cenário de percas de 35 a 37, sendo no 35 literal, sendo no 36 simbólico e sendo no 37 imaginário. No Gênesis 35, ele vai sepultar Débora, Raquel e Isaac. Débora era sua ama, Raquel era sua mulher e Isaac era seu pai. Então no capítulo 35 de Gênesis, depois do encontro com Deus, ele sepulta quem cuida, quem ama e quem abençoa, porque você nunca vai ter do seu lado, sempre ao seu lado, gente para cuidar de você, gente para amar você e gente para abençoar você. A caminhada cristã funciona assim: quando ele me levanta, ele sempre coloca alguém do meu lado no começo da minha caminhada para cuidar de mim, mas eu nem sempre vou ter essa pessoa ao meu lado. Uma hora eu vou precisar amadurecer, uma hora eu vou precisar crescer, e bom seria que eu tivesse sempre do meu lado gente para me amar, gente para cuidar e gente para me abençoar. Ele perde no mesmo capítulo quem ama, quem cuida e quem abençoa. Ele perde o pai, perde a mulher e perde Débora, que era sua ama. Às vezes na vida algumas perdas são irreparáveis. Talvez eu estou falando aqui e você está lembrando: poxa, eu não queria ter perdido fulano, eu amava tanto fulano, fulano era tão importante para a minha vida, o fulano morreu e você precisa continuar. A vida não é feita de parar no luto ou de parar nas dores. Abrindo um parêntese, depois você olha lá, porque tem uma coisa que eu não acredito em coincidência, principalmente quando está na Bíblia. Quando você vê Abraão sendo chamado por Deus, ele não está em Ur dos Caldeus, ele está em Harã. Harã é o nome que o seu irmão tinha, porque seu pai Tera tinha 3 filhos, Abrão, Naô e Harã. Se você não sabe, como eu disse, eu gosto muito de nomes. Tera é atraso, Abraão é exaltado,
irritado, Naor é irritado e Tera é amargurado. Então olha a família de Abraão, exaltado, irritado, amargurado e atraso na mesma família. Por isso que tem hora que Deus tem que arrancar algumas coisas de perto da gente, porque tem uns parentes que é atraso de vida, tem uns parentes que irritam a gente acaba se exaltando com tanta gente amargurada perto da gente, aí Deus arranca de perto da gente essa gente. Mas deixa eu falar outra coisa, porque Tera começa uma peregrinação em direção a Canaã, e o texto diz que ele chega em Harã e para. A cidade tem o nome do seu filho, que é Amargura. Então Harã foge da amargura, quando o seu filho morre, sai de Ur dos Caldeus, chega em Harã, que é a cidade da amargura, e para. Tem gente que vive uma vida assim, sempre não consegue dar prosseguimento, porque está presa às amarguras da vida e não consegue chegar ao seu lugar de destino, porque sempre que chega a algum lugar que se remete à dor, ele para naquele lugar por causa da dor que ele havia vivido. Eu saí de lá para fugir da dor. Quando eu cheguei no lugar aqui, o lugar tem o nome da dor que eu senti, por lugar que eu fugia, porque lá eu saí porque eu queria ser curado, e como eu me deparei com uma situação igual a que eu vivi, eu estagnei. O texto diz que Tera morre em Harã. Tem gente morrendo nos lugares das suas dores porque não querem ser curada. A vida precisa continuar. Eu vou perder gente que eu amo, eu vou perder gente que cuidou de mim, eu vou perder gente que me abençoou, porque eu gostaria de ter algumas pessoas do meu lado até hoje. Um homem que me discipulou hoje dorme no Senhor. A pessoa que me ganhou para Jesus hoje está bem longe de mim, morando em outro país. Eu não vou ter sempre essas pessoas do meu lado, e quando elas não estiverem do meu lado, tudo que elas me ensinaram precisam ser colocado em prática, e porque alguém morreu eu não posso parar, eu vou continuar. Então essas perdas são literais. Ele vai perder essas 3 pessoas em Gênesis 35. Gênesis 36 é simbólico. Gênesis 36 verso 16, ele vai se encontrar com seu irmão Esaú. Esaú, diga Esaú. Diga mais forte, Esaú. Guarde no seu coração, Esaú. Então ele vai encontrar com seu irmão Esaú, e o texto diz que eles vão se encontrar, é a segunda vez. O primeiro encontro é depois de Peniel, eles se perdoam, a vida continua. Eles têm um segundo encontro em Gênesis 36, e o texto diz que eles se apartam e nunca mais se veem. Bom, se apartam e nunca mais se veem. Se apartam e nunca mais se veem. Então ele vem de 3 perdas literais, que ele enterra Raquel, Débora e Isaac. No 36 ele encontra com seu irmão sanguíneo, ele agora já não tem mais seu pai, ele agora já não tem mais a mulher que ele ama, e ele já não tem mais quem cuida dele, e ele agora também vai ter que se apartar do seu irmão. Por quê? O texto diz que Esaú se torna pai dos amalequitas, serve a outros deuses e a deuses pagãos, e se envolve com práticas abomináveis aos olhos de Deus, assim oferecendo vítimas e sacrifícios humanos e principalmente criança. Esaúzão feiticeiro, Jacó crente. Jacó se encontra com o irmão da Corimba e diz assim: ó, não tem mais como a gente ter aliança, tu vive tua vida que eu vivo a minha, porque se eu continuar vivendo contigo, eu vou acabar querendo viver o que você está vivendo. Eu fico às vezes vendo gente que não tem estrutura para se ajudar, querendo ajudar os outros. É uma coisa fantástica. Sabe assim, meio que poder da atração? Você tem o mesmo problema, prostituição. Aí tu só cola com prostituta, e a tua ideia é ajudar o cara que está na prostituição. É só tu pensar, cara. Tu tem 70 quilos. Aí tu tá na ponta da laje querendo puxar alguém que tem 130 quilos. A tendência é tu cair do que tu trazer o cara de 130 para cima da laje. Então fica tranquilo, a gente não precisa ajudar a todo mundo, porque a gente não vai conseguir fazer por alguém aquilo que nem Deus está fazendo. Você precisa cuidar de você, você precisa cuidar da sua natureza, você precisa estar curado para depois tentar ajudar alguém. Esaú é meu irmão, é sangue do meu sangue, saímos da mesma entranha, somos gêmeos, nascemos no mesmo dia, mas eu preciso me apartar por uma questão de sobrevivência. Ou eu mato Esaú, eu acabo morrendo. Tem gente que só morre na fé porque se aliançou com gente que não deveria se aliançar, porque não matou relacionamentos que precisavam matar. Algumas pessoas têm dificuldade de caminhar entre nós e estão presas nos mesmos ciclos de vida porque elas nunca mudaram os seus relacionamentos e o seu ciclo de amizade. Elas continuam andando com as mesmas pessoas. Elas vão bem e dizem: eu conheci Jesus, eu estou amando a Jesus, Ele é dono do meu coração, aí eu quero salvar todo mundo de onde eu vim, só que nem eu estou curado de onde eu vim ainda para tentar trazer de lá quem eu nunca deveria ter trago. Então Deus está me ensinando que tem gente que vai morrer e eu não queria, mas tem gente que por questão de sobrevivência eu vou precisar matar.
lembra que eu falei que é simbólico, não é literal. Bem pensando que tem hora que tem gente que a gente queria matar de verdade mesmo. Mas não é não, é simbólico. Que depois alguém sai daqui e fala, Deus falou para o pastor que é para matar, eu vou matar. É simbólico, não é literal, é simbólico. Tem relacionamento que não deve ser e não pode continuar sendo cultivado. Eu não sei se você para analisar, às vezes, os grupinhos que se formam na igreja, eles são sempre iguais. Problema da irmã, homossexualidade, ela só cola com o grupinho da galera que tem tendência da homossexualidade. Outro não observa, deve ser coisa de pastor, né? Aí eu, como pastor, eu fico olhando lá na igreja, eu falei, chegou um novo do mesmo grupo, a mesma gangue, sangue de Jesus. Quem que ajuda quem a perder primeiro? Ali é para o ímpar, vamos ver quem que vai dar, quem vai cair primeiro, quem me procura para falar que errou primeiro, que hoje ninguém nem procura, eles esqueceram que o que confessa e deixa alcança a misericórdia, eles vão vivendo a vida que eles vão vivendo, continuando fazendo o que eles estão fazendo, sem temor e sem tremor nenhum, dentro da casa de Deus, achando que Deus não está vendo, porque eles não sabem que terrível é esse lugar e Deus está aqui, e eles não conhecem o Deus desse lugar. Então tem coisas que eu não queria que Deus tirasse de mim. E tem coisas que Deus não vai tirar de mim. Ele quer que eu mesmo tire de mim. Tire de perto de mim. Eu vou acabar morrendo com Esaú. Não, mas eu gosto tanto dele. Irmão, quer vínculo maior do que sangue? Porque tem gente que prevalece mais a amizade que ele tem com a pessoa do que o relacionamento que ele tem com Deus. Mas na verdade ele tem mais amizade com a pessoa do que relacionamento. Porque se ele tivesse relacionamento, ele já teria entendido que era muito fácil abrir mão dessa amizade que está levando ele para o caminho que não deveria, do que viver uma vida com Deus. Gênesis 37 é simbólico. Mas deixa eu te ajudar e você vai me ajudar. E aqui é o caminho para terminar. Quem lembra quem falou para Jacó que José havia morrido? Quem? Quem? Pode me ajudar, irmão. Irmão, não é pegadinha. Quer ver, a gente pergunta, o povo fica com medo de responder, achando que é pegadinha. Esses dias eu passei uma lição com uma menina lá da igreja, que eu gosto de trabalhar com lição, né? Pedi para ela ler Gênesis 37 até os 50. Aí eu falei para ela que eu ia para aplicar uma prova para ela. Ela, que prova? Eu vou te fazer umas 50 perguntas, de 37 até os 50 de Gênesis. Tu lê, depois eu te dou uma provinha para ver qual é o teu nível. Se tu tirar menos que 8, você está reprovado. É porque tem uma galera que caminha com a gente entre nós, tem 5 anos aqui dentro, não sabe nem quem é o pai de Jacó, quem José gerou, não sabe o nome do filho de Rúben, mas diz que é crente. Eu tenho dificuldade de lidar com gente que diz que é crente que não lê Bíblia, gente. Já deu para perceber, né? Quem falou para Jacó que José tinha morrido? Quem? Ó, vamos lá. Lembra que eu comecei e falei para guardar. Ó, Gênesis 35 é literal, Gênesis 36 é simbólico, Gênesis 37 é imaginário. Vamos lá. Eu falei 3 vezes. É literal, simbólico e... Então repete para você guardar. Literal. Literal. Então se é imaginário é algo que ninguém me falou. Eu imaginei, pô. Então, se eu pergunto para você, quem falou para Jacó que José morreu? Opa, eu imaginei. Se você ler o texto com atenção, os últimos versos, os irmãos nem vão estar com Jacó. Eles vão pegar a túnica que eles rasgaram e ensanguentaram, vão colocar na mão de alguém, vão pedir para alguém levar, e a pergunta que vão fazer é ver se é ou não. Eles nem afirmam que a túnica é de José, eles são tão dissimulados que eles forjam tudo, tramam tudo e não afirmam. Eles sabem que a túnica é, mas a pergunta é capciosa, vê se é ou não. Foi tu que fez, tu deve saber se é ou não. Vê se é ou não a túnica do teu filho. Aí Jacó pega a túnica e diz assim, é sim. Certamente uma besta fera o devorou e José foi despedaçado, e eu hei de chorar até o dia em que eu sepultá-lo. Eu te perguntar, José está morto? Então onde é que José está morto? No imaginário de Jacó por receber uma túnica ensanguentada. Fé é a certeza do que eu não vejo. Mas a certeza de que eu não vejo é real. Eu posso não estar vendo. E o fato de eu não estar vendo, vamos lá, o que é isso aqui? Vamos lá, você está vendo? E agora?
Mas porque você não está vendo quer dizer que ele não exista? Então isso é fé. Não é porque algumas coisas ainda não se concretizaram, não quer dizer que elas não existam. Deixa eu falar para você um negócio que Deus ministrou no meu coração um tempo atrás. Parece não ter nada a ver com o que eu estou falando, mas vai servir. É muito difícil lidar com o tempo. E depois que você é pai, você aprende algumas coisas com a paternidade, fica mais fácil até o relacionamento com Deus. E algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus porque tiveram dificuldade de se relacionar com seus pais. Porque quando o meu relacionamento com meu pai é doente, o meu relacionamento com Deus também é doente, porque eu vejo Deus no meu pai. E aí, olha para mim. Quem já ouviu isso aqui? Ó. Pai, me dá uma bicicleta. Quem é pai já ouviu? Quem é pai já ouviu isso? Pai, me dá uma bicicleta. Pai, me dá um videogame. Pai, me dá uma bola. Fala a verdade. Se tu tivesse na hora que ele te pediu para dar, tu dava ou não dava? Quando tu não tem para dar, o que você faz? Se tu for bem na escola, meu filho, e passar de ano, e a nota for boa, a bicicleta chega. Quem já fez isso aqui alguma vez na vida? Eu sei que é casos e casos. Tem hora que você até tem para dar, mas ele não está merecendo para receber. Mas na maioria das vezes, depois que eu virei pai, eu entendi que meu pai se utilizava do tempo para ganhar tempo, para preparar o que ele não tinha para me dar. Aí a gente acha que com Deus também é assim. A gente acha que quando Deus promete alguma coisa para a gente, Deus está se utilizando do tempo para ganhar tempo, para preparar o que Ele não tem para te entregar no dia que Ele te prometeu. Não, esquece. O tempo para Deus só tem um propósito e uma finalidade. Qual, pastor? Preparar quem não está pronto para receber o que já está pronto desde o dia que Ele prometeu. O problema aqui não é sobre Deus ter para dar, porque ter para dar Deus tem. Deus só não deu porque quem Ele prometeu não está pronto para receber. Então Ele se utiliza do tempo para preparar a gente, para poder a gente estar maduro o suficiente para poder lidar com aquilo que Ele tem para nos entregar. Quando a gente olha para o texto e começa a observar que Jacó, no verso 12, quando José contou o sonho, ele diz assim: e vendo que transfigurava-se o rosto dos seus filhos, repreendeu a José e disse: eu e a tua mãe porventura nos inclinaremos diante de ti? Jacó faz mó cena, repreende José, chama atenção, porque vê que o rosto dos irmãos está tudo tomado de ódio, de inveja, por causa do José que está contando o sonho. Ele fala assim: esse menino vai ter dificuldade de conviver com os irmãos dele se ele continuar sonhando desse jeito. Aí ele chama a atenção do filho. O verso diz assim: seus irmãos o invejavam, seu pai porém guardava esse negócio no seu coração. Jacó cria no que José falava. Ele acreditava no sonho, porque a gente só guarda no coração aquilo que a gente acredita. Então ele acredita no sonho. Ele só chama a atenção de José para que a vida de José seja mais amena entre os seus irmãos. Já traz uma má fama. Agora, me ajuda a pregar. O que leva alguém que no verso 12 acredita e daqui a pouco vê uma túnica ensanguentada e começa a chorar? José está morto? O que está fazendo Jacó acreditar na morte de José? Uma túnica rasgada, ensanguentada, forjada. Então, José está morto? Eu vou perguntar isso aqui até você guardar. José está morto? Está morto? Está morto? Ele não está morto no mundo físico, porque Jacó não sabe o que aconteceu, mas ele está morto na alma de alguém que, forjado uma cena, cria mais na cena que via do que no que havia ouvido. Qual é o grande problema da minha geração? Eles acreditam mais no que eles veem do que no que eles ouvem. Eu não posso caminhar ouvindo que Deus é poderoso para fazer
e a sinal de qualquer fatalidade do percurso ou do caminho, eu deixo de acreditar no que eu ouvi, baseando-me no que eu estou vendo, como se o que eu estou vendo é maior do que aquilo que me prometeu, ou maior do que aquele que falou. Eu convivo no meio de um povo que vive o tempo inteiro dizer que acredita em Deus e nas suas promessas, mas há sinal de qualquer dificuldade, largam a fé, abandonam a carreira, deixam de servir a Deus, porque eles estão focando no que eles estão vendo e deixando de se apegar ao que eles estão ouvindo. A palavra fé em hebraico é emuná, e a palavra emuná quer dizer naquilo que eu estou agarrado. Quando eu ouvi algo de Deus, eu me agarrei ao que eu ouvi. A possibilidade de eu soltar disso é impossível, porque eu estou agarrado no que eu ouvi. E sobre a minha vida não está valendo o que eu estou vendo, sobre a minha vida está valendo o que eu ouvi de Deus. Eu não posso aceitar viver uma vida onde eu mate aquilo que Deus não matou, só porque eu estou deixando de crer naquilo que Deus falou comigo. Uma geração de gente que diz que tem promessa, que os planos de Deus não vão morrer, canta o tempo todo que Deus é poderoso, que Deus vai fazer, a sinal de qualquer enfermidade ou porta fechada. Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não olha mais para mim, eu vou largar tudo e vou embora. O problema dessa geração é que eles dizem acreditar, dizem que estão esperançosos a respeito de muita coisa, mas quando a vida lhe prega uma peça, acontece alguma coisa no meio do percurso, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a fé e deixar de acreditar, e vivem de luto, matando o que para Deus nunca morreu. Então José está sepultado no imaginário de Jacó, e o que tem de gente aqui dentro que sepultou coisas que Deus não matou? Gente de luto aqui dentro, servindo a Deus chateadão, só porque as coisas ainda não aconteceram, no seu tempo não aconteceram. Você já ouviu profecia assim? Eu ouvi, vou falar de mim agora um pouquinho. O profeta vai num lugar, bota a mão assim no seu ombro e diz assim: homem, sou eu teu Deus, vou te levar nos 4 cantos da terra, tu vai voar no pássaro de asa de ferro, no avião. Eu acho que Deus não fala assim não, mas os profetas gostam de enfeitar. Acho que dá mais ênfase, né? Acho que Deus falou para ele assim: diz para o meu filho que eu vou levar ele para andar de avião. Aí o cara: profeta vai voar no pássaro de asa de ferro. Aí vai falando, tu vai ouvindo. Aí tu chora quando tu está ouvindo. Quando ele tira a mão e diz: minha graça te basta. Aí ele tira a mão, tu olha para o cara do lado, esse aqui deve ser para o cara do lado. Porque tu lembrou quando tu botou a mão no bolso que tu não tinha um vale transporte para ir embora para casa. E o cara tá vindo falar para tu que tu vai andar de avião. Ah, tá de brincadeira. Poxa, eu ouvi isso, gente. Quando eu ouvi isso, minha realidade, tá? Eu morava num cômodo de 3x4, em um banheiro dentro de uma comunidade, sendo o mais velho de 7 irmãos. 9 pessoas num ambiente de 3x4, um banheiro. Esse ambiente era quarto, cozinha, sala e tudo dentro do mesmo ambiente. Minha realidade, eu ia ter que andar quase 14 quilômetros para voltar para casa a pé do culto que eu ouvi a profecia, que eu ia andar de avião. Sabe que tem hora que Deus promete um negócio para a gente que está bem longe da realidade que a gente está vivendo, né? Parece que não é para a gente que ele está falando, que aquilo ali não é para a gente, que o profeta errou o endereço, que aquilo ali não é com a gente. Aí você, por um momento, você crê naquilo ali, né? E aí o profeta falou um montão de coisa para mim. Cheguei em casa, fui compartilhar com meu pai que não era crente. Falei: pai, Deus usou um profeta para mim lá na igreja hoje. O que ele falou? Falou que eu vou andar de avião, que Deus vai me levar nos 4 cantos da terra, ou que eu vou casar. Meu pai riu. A gente morava numa vila de casa. Ele falou assim: tu vai casar para eu passar comida pelo vasculhante para tu morar no fundo da vila. Deus fala umas coisas que a nossa realidade às vezes é diferente, né? E é ruim, né?
Porque ao invés de você entrar na realidade dele, você quer trazer ele para a tua realidade. Tem hora que tu dobra o joelho para falar assim, olha o que eu estou vivendo, olha onde eu estou. E o senhor está falando que vai fazer. Quando meu pai falou, eu imaginei assim, 4 cantos. Eu morava no Vila Carioca na época, né? Aí eu imaginei assim, 4 cantos da terra. Meu sonho era ser pregador. Aí Deus vai me levar 4 cantos da terra. Bangu, Jardim Maravilha, 32 e Sepitiba. Pô, os 4 cantos da terra. Pô, eu vou embora agora, 14 quilômetros andando, que não tem dinheiro de passagem. Pô. E o cara falou que eu vou andar de avião. Como é que pode andar de avião, um cara que não tem vale transporte? Você vê que é tão antiga a promessa que eu estou falando de vale transporte, que era a realidade do vale transporte mesmo. Aí o tempo passou, as coisas foram vivendo, acontecendo. Aí eu casei. Glória a Deus que não foi tu. Brincadeira. Casamento é uma coisa boa, fantástica, formidável. Só quem é casado é que sabe. Maravilha, experiência fora do comum. Outro dia eu volto aqui para falar sobre casamento. Ó, volta pra cá. Eu casei. Glória a Deus, né, irmã? Que casou, né? Ô, glória. Eu casei. Mas sabe que um dia alguém falou para mim assim, se você depender de mim para pregar, você nunca vai pregar. Ele entrou no meu coração igual uma flecha. Você ouvir de alguém que você olha que é pregador, aí você admira, aí alguém fala assim, não, se depender de mim para pregar, tu nunca vai pregar. Eu fui para casa chorar. Aí eu ouvi Deus falando assim, nunca permita que ninguém julgue o seu futuro pelo presente que você vive. Eu posso até aproveitar a oportunidade? Dá uma olhada para alguém que está do seu lado e diga assim, ó, paga uma Coca-Cola para mim hoje. Diga para ele assim, ó, me leva para lanchar em algum lugar. Ó, a profecia vem agora. Que você está pensando só no lanche, mas a profecia vem agora. Diga para ele, porque você não sabe onde Deus vai me levar. Então aproveita enquanto você pode desfrutar da minha presença, porque daqui a pouco talvez você vai me procurar e não vai me encontrar, porque eu vou estar no lugar do meu propósito, estar vivendo aquilo que Deus tem para mim. E aí passou os anos, e eu comecei a andar de avião. Aí fui pregar aqui, fui pregar ali, fui pregar aqui, fui pregar ali. Hoje só tem 3 estados do Brasil que eu ainda não fui. E aí eu fui pregar. E isso é bom, porque a gente nunca sabe onde Deus está levando a gente, nem o que Deus vai fazer. Eu fui convidado para pregar no retiro de jovem no Espírito Santo. Cheguei lá para pregar, eu murmurei, tinha 15 jovens no retiro. Os caras pagaram passagem, me deram oferta para vir aqui para falar 15 jovens. Eu preguei. Estou aqui mesmo, né? Vamos pregar. Aí preguei. Passou um tempo, um menino de lá me liga. Pastor, foi pai do senhor. Queria trazer o senhor para pegar aqui na Assembleia de Deus, aqui na Church. Falei, como é que é, irmão? Aqui na Church. Eu falei, poxa, esse povo não inventa, né? Eles querem ficar botando nome americanizado em coisa de brasileiro, é uma luta que é só o sangue de Jesus. Falei, não, vou sim, Vaso. Qual é a data? Ele me deu a data. Falei, então tá marcado. Aí ele, qual aeroporto? Eu falei, qualquer um, tá bom. Aí fui conversando com ele, falando com ele. O senhor tem passaporte? Eu falei, rapaz, mas para ir no Espírito Santo precisa de passaporte. Ele falou, não, pastor, eu vi o senhor pregar no Espírito Santo. Acho que o senhor não entendeu. Hoje eu estou morando em New Jersey, Estados Unidos da América. E eu queria trazer o senhor para pregar aqui numa conferência de jovens aqui da igreja que eu estou liderando. O senhor tem passaporte para vir para os Estados Unidos? Eu falei, rapaz, passaporte eu tenho, só não tenho visto, hein? Mas vai dar certo. Aí comecei a correr, que crente é assim, né? Ele ouve a promessa, mas não se prepara para a promessa e quer fazer as coisas quando as coisas começam a acontecer. Crente se antecipa porque quem se antecipa governa. Graças a Deus eu consegui, tirei o passaporte, aí fui, viajei, aí daqui a pouco eu estou vivendo a vida, tá? Aleluia, glória a Deus. Aí eu fui lá em Nova York, puxa, aí eu estou subindo na escada vermelha, na 5ª Avenida em Nova York, eu estou subindo na escada, eu não gosto de ficar postando minha vida, nem falando da minha vida. Aí eu peguei e fui tirar uma foto para mandar para minha esposa, para compartilhar com ela aquele momento, né? Aí quando eu parei assim, né, que eu fui... Quando eu fui apertar assim, sabe quando vem um negócio assim? Aí parece que vira piscina, aí vem um negócio quente, salgado, que escorre assim, você chama de lágrima. Vem assim na boca,
Aí eu peguei aquilo assim, aí comecei a chorar, não consegui bater a selfie, sentei na escada vermelha, baixei a cabeça, o irmão que estava comigo, o que foi? Está passando mal? Eu falei, não, ouvi uma voz. Ele, que voz? Eu falei, rapaz, uma voz gritou dentro de mim assim, acorda, menino. Quando eu falei para o meu pai que Deus ia me levar nos 4 cantos da terra e que eu ia casar, ele mandou eu acordar, como se eu estivesse sonhando, porque aquilo ali não era a minha realidade. Aí quando eu fui bater a selfie do lugar que eu estava, que eu ouvi uma voz gritando, você pode achar que você ouviu teu pai falando, eu falei, não, eu ouvi a voz de Deus me lembrando e dizendo assim, o que está valendo sobre a tua vida? O teu pai que mandou acordar por não acreditar no que eu disse que ia fazer, ou o que eu disse que ia fazer e estou te trazendo e você está aqui? Depois daquele dia eu comecei a ouvir aquela voz um montão de vez. De vez em quando eu estou cruzando do quarto para a sala da minha casa, aí eu ouço a voz, acorda menina, aí eu caio de joelho, que eu começo a me lembrar de onde eu vim, o que Deus fez, o que Deus está fazendo, e olhar que o que eu vivo hoje não aponta para nada do que eu estava vivendo lá atrás. A minha realidade, os meus amigos todos já morreram no tráfico, se perderam na bandidagem, outra parte deles casaram ou não casaram, engravidaram de forma precoce, não viveram a vida em Deus. E aí quando eu começo a olhar de onde eu vim, o que eu estou vivendo, o que Deus está fazendo, eu ouço a voz dele o tempo todo dizendo o que está valendo sobre a tua vida, o que as pessoas dizem, o que eu estabeleço. O problema da gente é que a gente é tendencioso a acreditar mais na túnica ensanguentada do que na voz do Deus que disse eu vou fazer. O problema da gente é que a gente não consegue compreender que quem falou com a gente não é gente, quem falou com a gente foi Deus. E o problema da gente é que a gente não acredita na voz de Deus porque a gente não se relaciona com Ele, e aí a gente julga ser impossível viver o que Ele falou, porque ao invés da gente entrar na realidade dele, a gente quer trazer ele para a nossa realidade. Quem falou contigo não foi homem, quem falou contigo foi Deus, e se foi Deus que falou, eu não quero que você entenda nada diferente do que eu vim lhe dizer. O que eu vim lhe dizer? Eu vim lhe dizer que está de pé, que não morreu, está vivo. 23 anos de luto, profeta. Jacó chorando, tem noção do que é 23 anos chorando, dizendo, eu vou sepultar, meu filho morreu, acabou, já era. 23 anos passou. Depois de 23 anos, por mesmo que sujaram a capa, rasgaram a capa e disseram, vê se é ou não. Aí Jacó, por suas próprias conclusões, mataram. Uma besta fera o devorou. Por que você é tão tendencioso a julgar a vida pela pior ótica? Por que você gosta de pegar o cenário que você está vivendo e elevar ele ao quadrado para tentar dizer que você não vai viver o que Deus disse que você viveria? Porque você, ao invés de se agarrar no que Deus falou, você está se apegando ao que você está vendo. Deus falou, vou mudar. Aí tu fala assim, rapaz, só piora. Muda não, como é que é? Eu estou apegado no que Deus está falando, eu não estou apegado no que eu estou vendo. Esse é o nosso maior problema. Depois eu abro um parênteses, eu gosto de abrir parênteses, já viu? Abre um parênteses, aí depois você lê lá João 11, é a morte de Lázaro. Marta e Maria escrevem uma carta, mandam uma mensagem, tem um mensageiro. O mensageiro chega lá, entrega a carta, Jesus lê a carta e diz assim, não é para a morte, é para a glória do meu nome. O mensageiro volta antes de Jesus. Quando ele chega lá em casa, o Lázaro morreu. Como é que eu vou falar que Jesus mandou eu falar? Que Jesus mandou eu falar para Marta e Maria, não é para a morte, é para a glória do meu nome. Mas como é que eu vou falar para Marta e Maria que não é para a morte, é para a glória do nome, se o cara que estava doente já morreu? Olha que loucura, não é não? Eu tenho uma mensagem de vida, o cara falou, não é para a morte não, é para a glória do meu nome. Aí eu tenho uma mensagem, é para a glória do nome dele, morreu não, para a glória do nome. Quando eu chego lá, o Lázaro está... O mensageiro sumiu do texto, gente. Só aparece entregando a carta. Ele não conversa mais com Marta nem com Maria, porque a mensagem foi roubada. Por que a mensagem foi roubada? Porque ele se apegou ao que ele via, não ao que ele ouviu. E quando ele ouve Deus falando, não é para a morte, é para a glória do meu nome. Quando ele chega em casa, o cenário é diferente do que ele ouviu. Ele cala o profético e não libera a palavra, porque ele está apegado ao que ele está vendo, não ao que ele ouviu. E eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio. E se ele falou, independente do que eu esteja vendo, o que está valendo na minha vida não é o que eu estou vendo. O que está
está valendo sobre a minha vida é o que Ele falou. E o problema da gente é que a gente está igual o mensageiro de João 11. A gente ouviu Ele falar, eu vou fazer para a glória do meu nome. Mas quando a gente chega no cenário, o cenário é diferente. Eles calam a nossa voz. A gente emudece e não consegue liberar a palavra que a gente ouviu. Alguns ambientes nossos ainda não mudaram porque a gente não consegue liberar sobre os ambientes aquilo que a gente precisaria ter liberado. Não é sobre o que eu estou vendo, é sobre o que Ele falou. Eu via uma realidade. Empregada doméstica, minha mãe, meu pai motorista de ônibus, meus irmãos, a gente vivia do que sobrava, era a roupa dos patrões da minha mãe, era eu que pegava primeiro, meus irmãos que ficavam com o que sobrava, a gente vivia com as coisas dos outros, vivendo de favor, comendo arroz e ovo quando tinha. E Deus falando, eu vou mudar a tua realidade, eu vou mudar a tua realidade, eu vou mudar a tua realidade, eu vou mudar a tua realidade. Só quanto mais Deus falava, parece que a minha realidade era totalmente diferente daqui. Mas fique em pé comigo, com a permissão do pastor. Diga, Jacó tem sonho. Diga mais forte, Jacó tem sonho. E guardou no coração. Sepultar José é sepultar a sua promessa. E deixar de acreditar naquilo que ele havia guardado no seu. Toda vez que Deus fala alguma coisa, a minha alma, e eu deixo de acreditar no que Deus falou pelas circunstâncias que eu estou vivendo, eu estou sepultando coisas que Deus nunca matou. Depois de 23 anos, ouve-se uma voz. Qual é a voz? Você leu e eu pedi para você gritar. José. E o texto diz, e o coração de Jacó começou a pulsar de forma acelerada. E quase desmaiou. Se vive, me leve até lá. E aí alguém disse assim, ó, não só vive não, tá? Vive e governa. Como é que é? Eu achei que estava morto, né? Tu achou que estava morto, mas está vivo e governando. Eu só queria pedir um favor a você. Entre o que você está vivendo e o que você está vendo, se apegue ao que Deus falou. Ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu poderia ficar aqui falando de muitas vezes que eu ouvi a voz e alguém poderia dizer, soberbo está querendo se envaidecer. Não, é só alguém que entendeu que por um momento eu deixei de acreditar e sepultei coisas dentro de mim que Deus nunca tinha matado. E quando essas coisas aconteceram, eu entendi que não era Deus que tinha matado, era eu que estava enterrando. Enterrando porque eu preferia acreditar no que eu estava vendo do que no que eu estava ouvindo. Vir para cá, ouvir o que Deus falou. E quando chegar em casa, o cenário for diferente, não cale a sua voz. Libere dentro da sua casa o que você ouviu aqui dentro. Não, Deus falou que vai viver. Libera a palavra, vai viver. Irmão, eu fico vendo, porque assim, você pega Ezequiel levado em espírito por meio de um vale, aí Deus faz a pergunta assim, poderão reviver estes? Poderão reviver estes? Opa, pode viver sim ou não? Hã? De verdade, fala tu, se eu tô lá, pode não. Impossível, tem como não. Aí Ezequiel fala, estou conversando com Deus, não estou conversando com gente, sei lá o que Deus vai fazer, né? Aí ele joga para Deus, fala, tu sabe. É tu que sabe. Ah, é eu que sei? Então já que sou eu que sei, profetiza. Mas não é só falar, ele também diz a profecia. Ele assim, ó, diz assim, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Pergunta simples, osso tem ouvido? Então já ficaria ruim para eu liberar uma profecia, porque sabendo que o osso não tem ouvido, como é que eu vou começar a profecia mandando o osso ouvir? O que eu estou vendo está totalmente diferente do que ele está falando.
Só que eu comecei dizendo que era ele que sabia. Então, já que é ele que sabe, o que eu estudei para entender que osso não tem ouvido não me dá direito de calar a voz profética. Então, já que é ele que sabe, eu sei que osso não tem ouvido, mas ele mandou que o osso dê o jeito dele para ouvir. Ossos secos, ouvi a voz do... Quem lembra de um texto que ele é autojustificativo para pregador quando ele vai mal? Quem já ouviu ele fala assim, ó, esse texto é Isaías 55:11. A palavra do Senhor jamais torna vazia. O cara pregou mal o tempo inteiro, no final ele fala assim, eu estou feliz porque a palavra do Senhor não torna vazia. Ele encontrou algum coração e falou com alguém. Quem já ouviu isso aqui alguma vez? Ou já ouviu isso várias vezes? Olha para cá. Você consegue compreender o que Isaías está dizendo quando ele diz a palavra do Senhor não torna para ele vazia, antes faz o que lhe apraz? É que a palavra do Senhor... Eu vou fazer uma ilustração aqui, eu termino aqui. Vem cá, deixa eu te pedir ajuda aqui. Vê se tu vai entender. Eu vou fazer o papel de Deus, tu vai fazer a palavra, tá? Então eu vou te dar um comando, tu só faz o comando. Beleza? Então, palavra, pegue a água e sirva ao pastor. A palavra foi liberada e ela não torna vazia. A palavra só pode voltar para Deus depois que ela cumpriu o propósito pela qual ela foi liberada. É esse o sentido que Isaías está dizendo. Então, quando Deus libera uma palavra, a palavra, quando diz que não torna para ele vazia, o Abner tem que voltar como palavra e dizer para Deus assim: pronto, a água já está na mão do pastor. Porque enquanto a água não chegar na mão do pastor, a palavra não pode parar de trabalhar, porque se ela parar de trabalhar, ela torna para ele vazia. Por isso ele disse: eu velo para cumprir sobre a minha palavra. Eu não sou filho do homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Diria e não cumpriria, falaria e não executaria. Então, quando Deus libera uma palavra, funciona assim. Obrigado. Enquanto não aconteceu o que ele falou, ela não para de trabalhar. É tipo, haja luz. Enquanto a luz não estiver pronta, a palavra não volta para ele. Ela só pode voltar para ele depois que ela estiver pronta, a luz está pronta. Não entendi, pastor. É que quando liberaram uma palavra sobre a tua vida, ela ainda não voltou para Deus para prestar conta, enquanto ela não fizer o que ela foi liberada para fazer. Então fica tranquilo que Jacó está matando José, mas a palavra está trabalhando, dizendo: ele virou governador, ele virou governador, ele virou governador. Aí a palavra volta e diz: agora está cumprido, está pronto, está executado. Então eu queria liberar uma palavra sobre a vida de alguém aqui, e eu não sei se você tem mão para levantar e agradecer a Deus por esta palavra, mas eu queria lhe pedir um favor. Com as suas mãos erguidas, o menino canta e eu devolvo o microfone. Qual o seu nome? Daniel. Qual o nome da senhora? Qual o nome do senhor? Eu queria que a gente gritasse assim: Daniel, Márcia, Silvio, com a mão erguida. Márcio ainda vive. Márcia ainda vive. Daniel ainda vive. Eu queria que a gente tirasse o nome de José e colocasse o nosso nome na fala. Dizendo para Deus o seguinte: hoje eu rompo com o luto, me apego à tua palavra, e tudo que eu deixei de acreditar, eu vou voltar a crer, porque eu estou cercado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se ele fez por Noé, se ele fez por Enoque, se ele fez por Daniel, se ele fez por Misael, Ananias e Azarias, se ele fez por Raabe, se ele fez por Abraão, ele vai fazer por mim também. E aí, hoje é noite de quê? Hoje é noite de acabar com o luto. Hoje é noite de dar adeus a essa alma amargurada. Hoje é noite de você se libertar e se desprender desta vida de amargura que você mesmo se enclausurou e entrou, porque a culpa não está na palavra que foi liberada, está em você que deixou de acreditar no que ele falou. Eu não acredito mais, não foi para mim, o profeta errou, Deus não vai fazer. E aí a gente vive essa vida de achar: está atrasado, não vivo mais o propósito, a promessa de Deus não vai cumprir, minha casa não muda, ele não restaura minha família. Eu passei, foi 20 anos orando para Deus salvar meu pai. Outro dia eu volto aqui
aqui para te contar um pouquinho da minha história, mas depois de 20 anos entrou lá na minha casa e salvou minha mãe, salvou meu pai, salvou minha irmã. E aí a gente vai vivendo achando que vai falar Deus e não vai cumprir, porque a realidade muda. Adultério entra dentro da casa, desgraça acontece, briga debaixo de briga, é de estar dentro da igreja e o irmão chegar, corre lá, para quê? Eu acho que teu pai matou tua mãe. Chegar em casa, minha mãe está com o olho roxo e eu dizendo, estou fazendo o que na igreja? Eu vou na igreja, eu vou salvar a tua casa, mas quando eu chego em casa é agressão, é violência, é abuso, e aí a gente vive dentro desse ambiente. Como é que eu acredito no que Deus falou quando a minha realidade é diferente? É entender que os meus olhos não estão no que eu estou vendo. E aí eu começo a viver de luto dentro dos ambientes, sepultando coisas dentro de mim, dizendo, Deus nunca vai salvar meu pai, Deus nunca vai salvar minha mãe, Deus nunca vai salvar meu irmão. Só piora quanto mais Deus fala. Do nada uma tragédia, uma túnica rasgada e cheia de sangue. Eu não vi corpo, eu não sei onde está José, e nem fui procurar, eu já acreditei que José está morto. Foi só uma cena forjada, só um levante do adversário, foi suficiente para fazer você deixar de acreditar no que Deus falou, para estar apegado a essa túnica rasgada e dizendo, eu vou viver de luta, eu vou viver chorando, minha vida não muda, as coisas não acontecem, Deus não faz nada, Deus me desamparou, onde é que está Deus? Cadê Deus? Ele não olha para mim, olha a minha casa. Determinando tu alguma coisa, sede firme. Tem uma graça de Deus aqui. Eu vou contar até 3, vocês podem até já vir tocando aí, fazendo o barulho que vocês vão fazer aí, adorar a Deus aí do jeito que vocês querem no coração de vocês. Eu conto 3, eles cantam e você faz o que Deus colocar no teu coração, mas eu queria que você gritasse para o inferno ouvir. O que eu vou gritar? Meu nome. E eu vou dizer para a eternidade, eu estou vivo, eu vou voltar a viver hoje aqui. Então vamos lá. 1, acredite, um novo tempo de Deus começa para a tua vida hoje. 2, nada do que Deus te prometeu caiu por terra, está de pé. Quem falou foi Deus. Quem falou foi Deus, foi gente não. Quando eu gritar 3, tu vai gritar teu nome e vai dizer, eu estou vivo.